Na implacável colônia mineradora de New Prospect, situada entre as serras irregulares do duro planeta Veridia, a vida estava longe de ser acolhedora. Este lugar desolado existia unicamente para um propósito: extrair minérios preciosos da crosta do planeta. Em meio a esse ambiente sombrio, uma pequena garota alienígena buscava restos, comendo como um cachorro. No entanto, um humano olhou além de suas circunstâncias e viu uma princesa em vez disso. O assentamento era uma mistura caótica de edifícios pré-fabricados, casas improvisadas e o ocasional local que tentava oferecer entretenimento. O ar estava denso com o constante cheiro de lubrificantes industriais, misturados a especiarias exóticas alienígenas. Uma combinação que a maioria dos humanos achava impossível de se acostumar. Mark Hayes havia aprendido a aceitar sua vida nesta colônia remota. Após 3 anos como mecânico, ele havia se acostumado com suas muitas peculiaridades. Alto e de ombros largos, com cabelos curtos de um loiro arenoso e olhos azul acinzentados que haviam testemunhado sua cota de problemas, ele aprendeu a enfrentar os desafios de seu entorno com um senso de resiliência. Mark caminhava com determinação pelas ruas tranquilas da manhã cedo, suas roupas de trabalho apresentando as manchas características do fluido hidráulico de ontem. O colete utilitário que ele usava estava pesado com ferramentas, uma clara indicação de que ele era um dos muitos trabalhadores dedicados que mantinham a colônia funcionando sem problemas. Em sua mão, ele segurava um modesto sanduíche envolto em papel sintético. Uma delícia de carne assada com apenas um toque de mostarda. Pode não parecer muito, mas era tudo o que ele conseguia preparar antes de sair para seu turno matutino no complexo de mineração a leste. Seu estômago roncou em protesto, mas ele havia aprendido a ignorar tais reclamações. O pagamento era decente, mesmo que as condições de trabalho deixassem muito a desejar. À medida que Mark se aproximava do diner de Murna, um estabelecimento duvidoso administrado por uma vestiliana de antebraço cuja habilidade culinária quase compensava seu temperamento notoriamente ruim, algo, ou melhor, alguém chamou sua atenção. Empoleirada em um frio parapeito de metal na entrada do restaurante, estava uma pequena figura. À primeira vista, alguém poderia facilmente confundi-la com uma criança. Mas Mark reconheceu instantaneamente sua verdadeira natureza. Ela era uma lírida humanoide em forma, com traços delicados, pele azul suave e grandes olhos expressivos que pareciam contar uma história própria. Ela era uma jovem fêmea, que pelos padrões deles poderia ser comparada a uma adolescente humana. Seu cabelo prateado e azul caía em mechas emaranhadas ao redor de um rosto marcado pela sujeira. O macacão que ela usava, que talvez um dia tivesse sido branco, agora era um retalho de rasgos e manchas, contando uma história de desgaste e luta. O que mais cativou Mark foram os olhos dela, grandes, radiantes e transbordando de uma fadiga que parecia muito profunda para alguém de sua aparente idade. Em suas delicadas mãos azuis, ela segurava um pedaço de pão tão duro que parecia ter sido deixado de lado dias antes. Ela deu pequenas mordidas cautelosas, como uma criatura receosa de que até essa refeição magra pudesse ser arrancada a qualquer momento. Enquanto comia, transeuntes alienígenas vestilianos, Torgans e o ocasional humano passavam, sem lançar um único olhar em sua direção. Outro refugiado, apenas mais uma alma deslocada em uma galáxia repleta deles. Nada particularmente notável sobre isso. Mark diminuiu o passo, sentindo o peso do momento. Ele sabia que deveria continuar se movendo. Seu turno começava em apenas 20 minutos, e o Foreman Briggs tinha a reputação de ser rigoroso quanto à pontualidade. A garota não era sua preocupação. O novo prospecto estava repleto de casos difíceis. Droga, ele murmurou entre os dentes, alterando seu caminho. À medida que se aproximava, a garota Lyridian ficou tensa, seus grandes olhos se abrindo ainda mais de medo. Ela se pressionou contra a parede, segurando o pedaço de pão meio comido de forma protetora contra o peito. "Ei", Mark disse suavemente, parando a uma distância respeitosa. "Você parece estar com fome." Ela não respondeu. Em vez disso, simplesmente o encarou com seus grandes e expressivos olhos. Mark estendeu a mão, oferecendo a ela seu sanduíche. "Aqui, pegue isso. É muito melhor do que aquele tijolo que você está comendo." A garota ficou paralisada, seus olhos alternando entre o rosto dele e a comida que ele oferecia. "Não vou te machucar", ele a assegurou, sua voz suave e reconfortante. "Eu prometo." Após um breve momento de incerteza, ela estendeu seus dedos trêmulos e pegou o sanduíche. Ela o cheirou cautelosamente antes de dar uma pequena mordida hesitante. Os olhos dela se arregalaram de surpresa.
o que a levou a dar uma mordida maior. Mark sorriu e se acomodou gentilmente na janela ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa para não parecer ameaçador. Não é extravagante, mas certamente é melhor do que revirar um lixo. Ela acenou levemente com a cabeça, sua atenção fixada na comida, o tipo de concentração que vem da incerteza sobre quando a próxima refeição pode chegar. Sou Mark e ele se apresentou. Qual é o seu nome? Ela hesitou no meio da mordida, contemplando se deveria responder. Ciri. Ela finalmente sussurrou, sua voz suave e melódica, apesar da hesitação. Prazer em conhecê-la, Ciri. Você conheceu o novo prospecto? Ela acenou com a cabeça mais uma vez, engolindo suas palavras. 3 dias. Família. Ela balançou a cabeça, com os olhos voltados para baixo em desespero. Mark passou a mão pelo cabelo, tentando pensar com clareza. Escute, ele disse. Há um abrigo no bairro leste. Não é o ideal, mas é definitivamente melhor do que dormir na rua. Mas antes que ele pudesse terminar, Ciri interrompeu, com medo estampado em seu rosto. Nenhum abrigo. Eles me encontram lá. Mas quem exatamente te encontra? Ela simplesmente balançou a cabeça, voltando sua atenção para o sanduíche. Nesse momento, o comunicador de pulso de Mark apitou, sinalizando um aviso de 15 minutos para o seu turno. Escute, ele disse. Eu preciso ir trabalhar agora, mas prometo que voltarei aqui depois do meu turno. Você estará aqui por volta das 7? Ele perguntou. Ciri o observou com um toque de incerteza, claramente contemplando se deveria confiar naquele humano desconhecido. Mark acrescentou com um sorriso gentil. Vou trazer mais comida. Isso parecia influenciar sua decisão. Ela deu uma pequena acenada com a cabeça. Tudo bem, fique seguro até lá. Ele ficou ali, já calculando os números na cabeça, tentando descobrir quão atrasado estaria. Justo quando se virou para sair, sentiu um toque suave em seu braço. Ciri estava olhando para ele, com um sanduíche meio comido segurado na outra mão. Obrigada, ela disse em voz baixa. Havia algo em sua expressão, uma mistura de gratidão e uma dignidade que transcendia suas circunstâncias atuais, que impactou Mark profundamente. Por um breve momento, ele não viu mais um refugiado sujo. Em vez disso, percebeu algo completamente diferente. De nada, ele respondeu. E então rapidamente se dirigiu ao complexo de mineração. Embora seu estômago estivesse vazio, sua mente estava repleta de pensamentos. Ao longo do dia, enquanto trabalhava na reparação de equipamentos de perfuração e consertava linhas hidráulicas, Mark não conseguia tirar da cabeça a imagem da garota de pele azul. Ele havia encontrado inúmeros casos de má sorte em New Prospect e fizera o possível para ajudar sempre que podia. No entanto, havia algo sobre Ciri que permanecia em sua mente. Era o medo que piscava em seus olhos quando ele mencionou o abrigo e a maneira como ela pronunciou aquelas palavras assombrosas. Eles me encontram lá. Quem estava à procura de uma garota esfarrapada e faminta? Quando seu turno finalmente chegou ao fim, Mark seguiu para a cantina, se entregando a um banquete que custou mais créditos do que ele havia planejado. Quando retornou ao diner de Murna, a noite havia envolvido a cidade, cobrindo as ruas com o estranho brilho roxo da iluminação atmosférica de Veridia. O parapeito da janela estava vazio, um contraste marcante com o mundo agitado do lado de fora. Mark permaneceu ali por vários minutos, seu olhar percorrendo os becos e portas próximas, à procura de qualquer vestígio de Ciri. Assim que a dúvida começou a surgir, uma voz rouca quebrou o silêncio. Procurando pela garota azul, Mark se virou para ver Morna, que estava limpando diligentemente o balcão exterior do restaurante com os 2 antebraços. Você viu para onde ela foi? O rosto de Murna, uma tela desgastada marcada por 3 penetrantes olhos negros, se contorceu em algo que só poderia ser descrito como uma carranca. 3 homens a haviam levado figuras brutais cuja presença enviou um frio espiralando pelo estômago de Mark. Há apenas algumas horas, ela havia lutado ferozmente, conseguindo até arranhar um dos Torgens no rosto. Mas, na verdade, o que um pequeno ato como esse poderia conseguir contra 3 Torgens adultos? Murna simplesmente deu de ombros, resignada às duras realidades da vida neste lugar. Qual direção eles tomaram? Murna gesticulou com um braço em direção ao distrito industrial. Eu não me preocuparia se fosse você, ela avisou. Mark reconheceu o nome. Todo mundo em New Prospect conhecia. Dredgen Krell era notório, controlando metade das operações ilegais da colônia, desde jogos de azar e drogas até o mundo nauseante do tráfico de pessoas. Obrigado, ele respondeu, já seguindo na direção que Murna havia indicado.
Seu funeral humano, ela gritou atrás dele. Mark ponderou sobre suas palavras, se perguntando se realmente era seu funeral. No entanto, ele não conseguia afastar a imagem assombrosa daqueles grandes olhos medrosos ou a dignidade silenciosa com que Ciri havia aceitado sua ajuda. Ele havia prometido voltar, mas agora ela se encontrava em uma situação precária, abandonada e vulnerável. Ele estava determinado a encontrá-la, custe o que custar. A jornada de Mark começou no Rusty Gear, um cassino infame por suas ligações com a operação de Krell. Aninhado nas profundezas sombrias do distrito industrial, o estabelecimento servia como um refúgio para mineradores e viajantes espaciais ansiosos para gastar seus créditos arduamente conquistados em jogos de azar e álcool sintético superfaturado. A entrada era vigiada por um Torgen imponente, cuja pele se assemelhava a couro envelhecido e cujos pequenos olhos suspeitos pareciam examinar cada transeunte. Mark já havia realizado trabalhos de reparo exatamente neste lugar, solucionando problemas em seus sistemas ambientais quando eles falharam durante um torneio de alto risco. À medida que se aproximava, o segurança o reconheceu com um grunhido. "Preciso ver o Krell", disse Mark, tentando soar despreocupado. O Torgen resmungou. "O chefe não vê ninguém sem um agendamento." Mark rapidamente puxou um chip de crédito do bolso. Uma semana de horas extras duramente conquistadas. "Eu só preciso de alguns minutos", ele implorou. O olhar do Torgen se desviou para o chip e, com uma agilidade surpreendente para suas mãos grandes, ele o guardou no bolso. "Ele não está aqui. Verifique os fundos, mas mantenha em sigilo." Dentro da sala, uma sinfonia de bips eletrônicos e línguas estrangeiras preenchia o ar, pontuada pelos gritos ocasionais de triunfo ou desespero. Mark navegou pela multidão, seus olhos se movendo de rosto em rosto, à procura dos tenentes de Krell. Ele avistou alguns rostos familiares entre os frequentadores habituais, mas nenhum pertencia ao círculo íntimo de Krell. Um garçom, com seus sensores ópticos piscando de empolgação, se aproximou dele. "Bebida, senhor?" perguntou alegremente. "Informação", Mark respondeu suavemente. 3 Torgans trouxeram uma garota Lyridian hoje. Pele azul, cabelo prateado. Para onde estavam levando-a? Os processadores do droide zumbiam, processando solicitações, mas incapazes de atender, enquanto os protocolos de segurança eram ativados. De repente, uma voz melódica flutuou de trás dele. Código de sobrecarga Epsilon 93. Mark se virou e se viu cara a cara com uma mulher alienígena cativante. Sua pele brilhava em um profundo verde esmeralda, cintilando sob as luzes fracas do recinto. Cabelos longos e escuros caíam graciosamente pelas costas dela, criando um contraste marcante com seu uniforme médico justo que deixava pouco à imaginação. Seus olhos âmbar, semelhantes aos de um gato com suas pupilas verticais, o observavam com uma curiosidade inconfundível. As luzes do droide piscavam rapidamente enquanto ele processava as informações. Sobrescrição aceita. A descrição de Torgan foi enviada para a instalação de processamento 7 aproximadamente 3 horas atrás, acompanhada por uma fêmea liridiana não identificada. "Obrigado", disse a mulher de pele verde, afastando o droide com um gesto casual. Seu olhar se voltou completamente para Mark. "Você está procurando pela garota Lyridian?" Não era uma pergunta, mas uma afirmação de certeza. "Como você soube?" ele perguntou intrigado. "Porque eu também sou", ela respondeu, estendendo sua mão esguia em direção a ele. "Sou Nayara, a médica da clínica da colônia." Enquanto Mark apertava a mão dela, não pôde deixar de notar a temperatura incomum de sua pele. "Sou Mark Hayes", ele se apresentou. "Um mecânico do Complexo Oriental e, ao que parece, um recém-descoberto salvador de donzelas em apuros." Os lábios dela se curvaram em um sorriso que acendeu um calor inesperado no peito de Mark. Era um hobby intrigante para um mecânico. Ela claramente precisava de ajuda, pensou consigo mesmo. Mas qual era seu verdadeiro interesse nela? Nayara lançou um olhar ao redor do movimentado ambiente, absorvendo a atmosfera animada. "Não aqui, venha comigo." Ela o guiou por uma porta lateral e entrou em um beco estreito. Seus movimentos eram ao mesmo tempo graciosos e confiantes. Assim que estiveram envolvidos no relativo silêncio do beco, ela se virou para encará-lo. 3 dias atrás, uma cápsula de escape Lyridian caiu nas terras desertas do oeste. A equipe de segurança da colônia descobriu o local deserto. Apenas ontem, uma jovem mulher Lyridian havia visitado minha clínica, apresentando ferimentos leves. Apesar das minhas perguntas, ela permaneceu em silêncio sobre como se feriu, mas correspondia perfeitamente à descrição da nossa sobrevivente do acidente. A expressão de Nayara se tornou grave,
uma sombra cruzando seu rosto. Antes que eu pudesse até mesmo expressar minha curiosidade, ela desapareceu, deixando-me em um turbilhão de perguntas. Por que ela era tão evasiva? O que a tornava tão extraordinária? O sistema de navegação da cápsula revelou que ela havia se originado da embarcação real liridiana, Starlight Ascended. Nayara observou a reação dele atentamente. Apenas 2 semanas atrás, aquele navio havia sido relatado como destruído em um ataque de invasores draconídeos, e toda a família real era considerada perdida. Os pensamentos de Mark correram. Ela poderia realmente ser uma sobrevivente? Ela pode ser da realeza. Se esse for o caso, certamente há aqueles dispostos a pagar uma fortuna para localizá-la ou garantir que ela permaneça escondida para sempre. Pegue Creel, por exemplo, murmurou Mark. Exatamente. Mas eu duvido que ele realmente entenda o valor dela. Para ele, ela provavelmente é apenas mais um item exótico a ser negociado. O pensamento acendeu uma chama dentro de Mark. Precisamos chegar à instalação de processamento 7, declarou ele, sua urgência palpável. Não poderia concordar mais, Nayara respondeu, revelando um blaster compacto de um coldre oculto sob seu uniforme. Presumo que você esteja armado? Ela acrescentou, lançando um olhar para Mark enquanto ele batia em seu colete de utilidades. Apenas ferramentas, mas sei como manuseá-las bem. Seus olhos âmbar percorreram apreciativamente seus ombros largos e braços fortes. Aposto que você é, ela disse, seu tom insinuando de forma inconfundível que não estava se referindo apenas às suas habilidades mecânicas. Apesar da natureza urgente de sua missão, Mark não pôde deixar de sentir um calor subir pelo seu rosto. Havia algo na maneira como Nayara o olhava, como se ele fosse um enigmático quebra-cabeça que ela estava ansiosa para desvendar, e isso fazia seu coração disparar. A instalação fica na extremidade leste da colônia, um remanescente esquecido de uma operação de mineração que já foi próspera. Ela seguiu em frente, aparentemente alheia à reação dele. Depois que a empresa de mineração passou a utilizar processamento automatizado, o lugar foi deixado para se deteriorar. No entanto, para a operação de Creel, é ideal isolado, seguro e equipado com celas de detenção que foram originalmente destinadas a casos de quarentena. Como você sabe tanto sobre Creel? Mark perguntou, a curiosidade estampada em seu rosto. A expressão de Nayara mudou, sombras se acumulando em seus olhos. Eu lidei com muitas das mercadorias descartadas dele. Ela respondeu, sua voz firme, mas impregnada de amargura. Aqueles que ele considerava não lucrativos e descartava. Ela fixou os olhos em Mark, uma determinação feroz acendendo dentro dela. Tenho meus próprios motivos para querer vê-lo cair. A intensidade em seus olhos despertou algo profundo dentro de Mark. Era uma mistura de admiração e uma atração primal que ele não experimentava há anos. Diante dele, estava alguém que realmente compreendia a essência de resistir à escuridão que pairava em lugares como New Prospect. Vamos encontrar a Ciri, ele disse. Eles navegaram por becos sombrios e corredores de serviço, evitando as movimentadas ruas principais onde os informantes de Creel poderiam facilmente avistá-los. Nayara se movia com a graça silenciosa de um predador. Cada passo seu era deliberado e confiante. Mark ficou para trás, cativado pelo conhecimento íntimo dela sobre as rotas ocultas da colônia. À medida que se aproximavam da instalação abandonada, um imponente edifício de metal enferrujado e janelas escurecidas, Nayara puxou Mark abruptamente para uma alcova sombria. A súbita proximidade do corpo dela contra o dele enviou uma descarga de eletricidade percorrendo-o. Guardas, ela sussurrou, sua respiração quente contra a orelha dele. Na luz fraca, Mark conseguiu distinguir 2 sentinelas Torgened posicionados na entrada principal, seus rifles de pulso brilhando de forma ominosa. Há alguma outra forma de entrar? Ele perguntou suavemente, seus sentidos aguçados enquanto sentia as curvas de Nayara pressionadas contra ele, no apertado espaço em que estavam escondidos. Um túnel de manutenção se estendia sob o complexo principal. Seus olhos âmbar brilhavam na escuridão, mas ela precisaria de uma distração inteligente para passar despercebida. Justo quando Mark estava prestes a propor um plano, o caos irrompeu de dentro da instalação. Gritos preencheram o ar, rapidamente seguidos pelo inconfundível estalo de armas de energia disparando. Que diabos? Mark murmurou enquanto os guardas deixavam seu posto para investigar. O aperto de Nayara em seu braço se intensificou. Esta é a nossa chance. Vamos! Com isso, eles correram em direção à entrada, agora desprotegida. Mas enquanto avançavam rapidamente, Mark não conseguia se livrar da sensação inquietante
de que o que estava se desenrolando lá dentro estava de alguma forma ligado a Ciri. Ele não conseguia se livrar da impressão de que estavam prestes a descobrir uma verdade sobre a delicada garota que ele havia encontrado. Naquela manhã, ela era muito mais do que parecia. Mark e Nayara correram pela entrada da instalação, buscando abrigo atrás de uma pilha de caixas descartadas, justo quando outra explosão sacudiu a estrutura. O corredor se estendia diante deles, envolto em uma densa névoa de fumaça, iluminado intermitentemente pelos caóticos clarões de armas de energia. Os gritos dos homens de Krell ecoavam ominosamente pelo ar. "O que diabos está acontecendo?" Mark sussurrou, espiando cautelosamente ao redor da borda de sua cobertura. "Eu não." Nayara começou, mas suas palavras foram interrompidas quando um guarda Torgand passou por eles em alta velocidade, colidindo com a parede com um impacto que fazia os ossos tremerem. Ele desabou no chão, inconsciente ou em um estado muito pior. Da fumaça que girava, uma pequena figura emergiu, sua pele azul irradiando um brilho sobrenatural. Os olhos de Ciri, antes cheios de medo, agora queimavam com um poder intenso enquanto ela observava o corredor. Pequenos objetos flutuavam ao seu redor como satélites. Ferramentas, pedaços de metal e até a arma de um guarda, suspensos no ar por uma força invisível. "Telecinese", Nayara sussurrou, reconhecendo isso como uma característica real. Pelas estrelas ela realmente o possui. Nesse momento, uma explosão de pulso ecoou mais fundo no corredor, atingindo perigosamente perto dos pés de Ciri. A garota reagiu instintivamente, suas mãos se movendo em gestos rápidos. Em um instante, o atirador, um dos Torgans de Krell, foi levantado do chão e lançado contra o teto com uma precisão devastadora. "Precisamos alcançá-la antes que ela faça o lugar desabar." Mark insistiu, já em movimento. "Ciri!" ele chamou. "Sou eu, Mark, da parte da manhã." A garota se virou ao som de sua voz, sua expressão se transformando de fúria em perplexidade. A órbita do objeto ao redor dela vacilou. "O sanduíche", ela disse, sua voz surpreendentemente firme em meio ao tumulto. "Você me deu seu sanduíche." Mark acenou com a cabeça, aproximando-se com as mãos levantadas para mostrar que não queria fazer mal. "Isso mesmo", ele respondeu suavemente. "Estou aqui para te ajudar. Conheça Nayara, uma médica com um propósito." À medida que os olhos de Ciri se estreitavam, um lampejo de suspeita cruzou seu rosto. "Não apenas uma médica, mas uma caçadora. Todos parecem estar me caçando." Nayara, no entanto, manteve sua posição. "Não!" ela declarou firmemente, guardando seu blaster para transmitir uma sensação de calma em vez de ameaça. "Estou aqui porque sei quem você é e o que você realmente é." Os objetos flutuantes começaram a girar mais rápido ao redor deles. "O que sou eu?" Nayara perguntou, sua voz firme apesar do caos. "Sua princesa, Ciriana de XLR, a segunda filha do Alto Conselho Luridiano." Nesse momento, o olhar de Mark caiu sobre ela. E pela primeira vez, ele notou a mancha azul escura se espalhando pelo lado de Ciri. O sangue permeava o tecido de seu macacão esfarrapado, um lembrete contundente do perigo que enfrentavam. A garota balançava suavemente, seu poder piscando enquanto sua força começava a se esgotar. "Deixe-nos ajudar você", Mark insistiu aproximando-se. "Eu prometo, ninguém vai te machucar novamente." Havia algo na voz dele. Talvez fosse a sinceridade crua de um ser humano que parecia ressoar com ela. Os objetos que estavam suspensos ao seu redor caíram no chão com uma cacofonia de sons de batidas. "Hertz", ela reconheceu, colocando uma mão em seu lado, enquanto o brilho radiante de sua pele começava a desaparecer. Com um senso de urgência profissional, Nayara avançou, alcançando Ciri exatamente quando os joelhos da garota cederam sob ela. Ela gentilmente segurou a jovem Luridiana e a abaixou no chão, determinada a examinar o ferimento. "Arma de energia", Nayara diagnosticou, rasgando rapidamente o macacão para revelar uma queimadura severa ao longo das costelas de Ciri. Não foi fatal, mas definitivamente exigiu tratamento imediato. Enquanto Nayara trabalhava, seus dedos deslizavam sobre as marcas incomuns na pele azul de Ciri, revelando padrões intrincados que há muito estavam ocultos sob camadas de sujeira. Emblemas reais, ela percebeu, olhando para Mark com um sentimento de descoberta. Ela é a verdadeira. Mark estava de guarda no corredor, plenamente ciente de que mais homens de Krell poderiam aparecer a qualquer momento. "Precisamos nos mover", ele insistiu. "Ela consegue andar?" "Eu consigo andar", Ciri insistiu, sua voz fraca enquanto tentava se levantar. "Não sem ajuda."
Nayara interveio, aplicando rapidamente um curativo selante de uma bolsa em seu cinto. Isso vai te estabilizar por enquanto, disse Nayara, ajudando Ciri a se levantar. Mas eu preciso de equipamentos adequados. Minha clínica está muito longe. E é muito óbvio. Krell terá homens vigiando-a assim que perceber o que perdeu. Meus alojamentos, sugeriu Mark. O complexo de habitação para trabalhadores do leste não é o primeiro lugar que eles pensariam em procurar. Nayara assentiu em concordância. Boa ideia. Nesse momento, uma nova explosão, mais poderosa do que as anteriores, sacudiu a instalação. Poeira e detritos caíram do teto enquanto uma voz automatizada ecoava pela instalação. Sequência de autodestruição iniciada. Bloqueio em andamento. Todo o pessoal deve evacuar imediatamente. O pânico tomou conta do ambiente enquanto Krell se apressava para cobrir suas pistas, enquanto Nayara permanecia firme, determinada a enfrentar o caos de frente. Típico. Mark pegou Ciri em seus braços, surpreso com o quão leve ela parecia, apesar de seu imenso poder. Saída dos fundos, ele insistiu. Eles correram por corredores cheios de fumaça com Nayara à frente, sua blaster pronta e preparada para qualquer coisa que pudesse surgir em seu caminho. 2 vezes eles tiveram que se esconder enquanto grupos de homens de Krell passavam apressados, com o foco exclusivamente na autopreservação, em vez do prisioneiro que buscavam resgatar. Justo quando outra explosão sacudiu o prédio, eles finalmente chegaram a uma saída de manutenção, com os corações acelerados pela urgência. Nayara chutou a fechadura e eles saíram para o ar fresco da noite, correndo para longe da instalação. Atrás deles, chamas começaram a consumir o prédio, lançando um brilho sinistro. Continuem se movendo, Nayara instou, enquanto eles navegavam pelas sômbrias vielas em direção ao complexo oriental. Os homens de Krell logo estariam à caça assim que se reorganizassem. Nos braços de Mark, Ciri se mexeu, seus grandes olhos brilhando com o reflexo de chamas distantes. Por quê? Ela perguntou suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Por que me ajudar? Mark olhou para baixo, lembrando-se da pequena garota assustada que ele havia encontrado naquela mesma manhã. Porque você precisava, ele respondeu de forma direta. Nesta rocha, nós humanos cuidamos daqueles que não podem cuidar de si mesmos. Nayara não pôde deixar de responder com um toque de admiração. É uma reação humana típica, ela refletiu. A sua espécie tem esse impulso irracional de proteger os vulneráveis, mesmo que isso venha a custar caro para vocês. Você diz isso como se fosse uma coisa ruim. Mark respondeu, um meio sorriso brincando em seus lábios. Nada ruim, na verdade, é fascinante. Os olhos âmbar dela se fixaram nos dele, revelando uma profundidade que insinuava algo além de mera curiosidade profissional. A maioria das espécies evoluiu para proteger apenas os seus. Os humanos naturalmente estendem esse instinto para os outros, e isso é inegavelmente cativante. Quando ela pronunciou a palavra atraente, uma corrente quente percorreu o corpo de Mark, mesmo em meio à sua situação perigosa. Havia algo no olhar de Nayara, uma fome, que transcendia a missão atual, que acelerava seu pulso. Eles chegaram ao complexo oriental sem problemas, entrando silenciosamente nos alojamentos dos trabalhadores, por uma entrada de serviço raramente monitorada, com a qual Mark estava familiarizado. Seu espaço de vida era modesto, mas privado. Um pequeno luxo que vinha com seu papel como chefe de mecânica do turno da noite. Não era exatamente um ambiente luxuoso. Ele murmurou apologeticamente enquanto colocava Ciri cuidadosamente em sua cama estreita. Está perfeito. Nayara o tranquilizou, já começando a desempacotar suprimentos médicos dos compartimentos ocultos de seu uniforme. À medida que se movia, os movimentos graciosos acentuavam suas curvas, chamando a atenção de Mark de maneiras que se tornavam cada vez mais distrativas. Enquanto Nayara cuidava da ferida de Ciri, Mark aproveitou o tempo para trancar a porta e as janelas, garantindo a segurança deles. Com seus suprimentos limitados, ele então começou a preparar uma refeição simples. A jovem princesa o observava atentamente, com os olhos cheios de curiosidade. Você é diferente, comentou Ciri suavemente, não como os outros humanos aqui. Como assim? Mark perguntou, colocando uma xícara de caldo quente ao lado dela. Eles veem apenas pele azul, algo alienígena. Você viu? Ela hesitou procurando a palavra certa. Uma pessoa. Sua simples observação ressoou em Mark, atingindo-o profundamente. Antes que ele pudesse formular uma resposta, Nayara se endireitou de seu trabalho. Ela precisa descansar agora, anunciou a médica de pele esmeralda. A ferida está limpa e selada, mas seu corpo precisa de tempo para se curar.
Embora seu povo seja conhecido por sua rápida recuperação, até mesmo o sangue real tem seus limites. Os olhos de Ciri já estavam ficando pesados, o peso dos eventos do dia e suas lesões começando a fazer efeito. Em apenas alguns momentos ela adormeceu, sua respiração profunda e constante. Mark fez um gesto para Nayara se juntar a ele na aconchegante área de estar do outro lado de seus aposentos. "Ela ficará bem?" ele perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. "Sim", Nayara respondeu, "mas precisamos ser cautelosos. Se Curl descobrir onde ela está, isso pode trazer problemas." Nayara afundou em uma cadeira, uma onda de exaustão a dominando. A destruição da instalação lhes daria algum tempo, mas não quase o suficiente. Eles precisavam de um plano, e rápido. Mark sentou-se de frente para ela, ciente de como a iluminação suave destacava a beleza marcante de seus traços, tornando o momento ao mesmo tempo tenso e íntimo. "Para começar, devemos entender a situação em questão." Nayara se inclinou mais perto, sua voz baixando para um sussurro, tomando cuidado para não acordar Ciri. Acreditava-se que a família real liridiana havia sido completamente exterminada. Se a notícia se espalhar de que uma princesa sobreviveu, cada facção no setor estará ansiosa para reivindicá-la. Mark concluiu que eles a procurariam por resgate, como uma forma de pressão ou para ganhar uma vantagem política. O olhar de Nayara encontrou o dele, e ela entendeu. Alguns prefeririam que ela nunca tivesse sobrevivido. O peso de sua situação pairava pesadamente no ar. Aqui estavam eles, dois indivíduos comuns inesperadamente pegos no meio de uma crise política interestelar. Com nada além de sua astúcia e os limites de seus modestos aposentos para protegê-los, eles se tornaram a última linha de defesa para uma jovem princesa contra aqueles que buscavam explorá-la ou eliminá-la. Enquanto Mark observava Nayara, essa mulher feroz e capaz que arriscou tudo para ajudar um estranho, ele sentiu algo mais se agitando dentro dele. Uma conexão inesperada, mas inegável, estava florescendo entre eles, mesmo em meio ao perigo. "Eu serei seu protetor", ele declarou com uma determinação tranquila. A expressão de Nayara suavizou-se com suas palavras, e ela estendeu a mão sobre a mesa para tocar a dele. No momento em que suas peles se encontraram, uma onda de eletricidade percorreu seu braço. "Sim", ela respondeu, sua voz cheia de convicção. "Nós vamos." O alerta de emergência rompeu o silêncio da noite, ecoando pelos aposentos de Mark exatamente às 2h37 da manhã. Isso o despertou de um sono leve, onde ele estava descansando em uma cama improvisada de almofadas espalhadas pelo chão. "Atenção, todo o pessoal do Complexo Leste", a mensagem soou. "Aqui é o chefe de segurança Vaughn falando. Detectamos uma violação de contenção de nível 3. Como precaução, todos os setores estão agora em lockdown. Por favor, permaneça em seus aposentos até novo aviso. Nossas equipes de segurança estarão realizando inspeções minuciosas de porta em porta. Mantenha-se alerta e siga todas as instruções cuidadosamente. A cooperação é inegociável." Mark saltou de seus pés, reconhecendo instantaneamente a voz. Não era o chefe de segurança falando. Era o braço direito de Krell, um draconídeo implacável chamado Vaughn. Ele havia se infiltrado sorrateiramente nas forças de segurança da colônia anos atrás, e sua presença fez um frio percorrer a espinha de Mark. "Eles nos encontraram", ele sussurrou, aproximando-se de onde Nayara já estava acordada. "Cuidando de Ciri." "Ainda não", Nayara respondeu, sua voz firme e reconfortante apesar da gravidade da situação. "Mas eles virão. Essas inspeções de porta em porta são apenas um pretexto para procurá-la." Ciri sentou-se na cama, suas marcas reais se destacando vividamente agora que Nayara havia limpado meticulosamente sua pele. "Eles me querem pelo que eu sei", declarou ela, sua voz ressoando com uma nova força. "Sobre o ataque." "Que ataque?" Mark perguntou apressadamente, colocando suprimentos essenciais em uma pequena mochila. "O Império Draconídeo está planejando atacar 3 mundos coloniais humanos no setor de Arcturus", explicou Ciri, fazendo uma careta enquanto mudava de peso. "Meu pai descobriu os planos deles durante as negociações de paz, e é por isso que eles miraram em nosso navio. Eles não podiam permitir que o aviso chegasse ao seu povo." Mark e Nayara trocaram olhares cúmplices. Isso era sobre muito mais do que apenas uma princesa perdida. Era uma corrida contra o tempo para evitar um massacre. "Quanto tempo temos?" Nayara perguntou, sua voz carregada de urgência. 8 dias padrão, talvez até menos agora." Os olhos arregalados de Ciri se fixaram nos de Mark, cheios de uma mistura de medo e determinação. "Milhares de seu povo perecerão se o aviso não chegar a eles a tempo."
O peso da responsabilidade pressionava fortemente os ombros de Mark. O que havia começado como um simples ato de bondade se transformou em uma missão com implicações de longo alcance, até mesmo galácticas. Precisamos tirá-la deste mundo, ele declarou com determinação. Nesse momento, uma batida forte na porta interrompeu seus pensamentos, sinalizando que o tempo estava se esgotando. Inspeção de segurança. Abra a porta, Mark ordenou, sinalizando para que ficassem em silêncio enquanto apontava para a pequena abertura de manutenção no chão. Essa abertura era um recurso padrão em todos os setores do complexo minerador, projetada para evacuações de emergência durante vazamentos de gás. Os túneis ecoavam em silêncio enquanto ele falava. Nayara assentiu, ajudando Ciri enquanto se dirigiam em direção à abertura, enquanto Mark se aproximava da porta. Um momento! Ele gritou, ganhando tempo precioso enquanto as mulheres escapavam pela abertura. Ele rapidamente pegou seu colete de trabalho e abriu a porta, apenas para ser recebido por 2 guardas Torgen, vestidos com uniformes de segurança falsificados. Durante uma inspeção de rotina, o guarda-maior rosnou enquanto empurrava Mark e entrava na sala, seus olhos vasculhando em busca de qualquer alienígena não autorizado. Sou só eu aqui dentro, respondeu Mark, com um leve tom de confusão na voz. Sou o mecânico do turno da noite. Fique à vontade para verificar minha identificação. Enquanto isso, o segundo guarda começou a inspecionar a sala, enquanto o primeiro se concentrava em examinar as credenciais de Mark. O scanner apitou, confirmando sua identidade. De repente, o segundo guarda parou, seu nariz se mexendo enquanto ele sentia um cheiro incomum. Que cheiro é esse? Ele perguntou, a curiosidade despertada. Medicinais, respondeu Mark, puxando a manga para cima para revelar um corte recente em seu antebraço. Cortei-me em um acoplamento hidráulico ontem. A clínica cuidou das minhas feridas, costurando-me com uma mão firme. Enquanto isso, os guardas trocavam olhares cautelosos, seus olhos vasculhando o espaço apertado em busca de qualquer sinal de problema. Após um minuto tenso que pareceu uma eternidade, eles finalmente voltaram sua atenção para a porta. Fiquem em seus aposentos, ordenou o primeiro guarda, seu tom não deixando espaço para discussão. Qualquer um encontrado nos aposentos será fuzilado. Assim que saíram, Mark rapidamente trancou a porta e se lançou pelo acesso de manutenção, puxando-o para fechar atrás de si. Na fraca luz das lanternas de emergência abaixo, Nier e Ciri aguardavam ansiosamente sua chegada no estreito túnel de serviço. Eles foram embora por enquanto, ele sussurrou, mas voltarão com scanners capazes de detectar sinais de vida. Para onde esses túneis levam? Nier perguntou, seus olhos âmbar brilhando na luz fraca. Através do complexo e, eventualmente, até os principais poços de mineração, Mark respondeu, assumindo a liderança enquanto manobrava pelo estreito corredor. Eu tenho um entendimento íntimo desses sistemas, mais do que qualquer outra pessoa. Há uma baía de manutenção pouco utilizada perto do Poço 7, onde podemos nos reunir. Enquanto navegavam pelos túneis sinuosos, Mark sentiu a presença de Nair bem atrás dele. O calor da respiração dela ocasionalmente roçava seu pescoço enquanto eles paravam para ouvir qualquer sinal de perseguidores. Apesar da gravidade da situação, ele percebeu que seu corpo reagia à proximidade dela de maneiras que estavam se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eles chegaram à sala de manutenção sem problemas. Um espaço compacto repleto de equipamentos e peças de reposição, banhado pelo suave brilho azul das luzes de emergência. Devemos estar seguros aqui por um tempo, disse Mark, trancando firmemente a porta atrás deles. Os protocolos de isolamento não mantêm uma vigilância rigorosa nesta área. Ciri se sentou em uma caixa, claramente cansada, apesar de sua condição melhorada. Preciso descansar, ela confessou. Durma se puder, Nair insistiu, inspecionando cuidadosamente seus curativos. Ficaremos vigilantes. Enquanto Ciri se acomodava em uma cama improvisada, feita de cobertores térmicos retirados do kit de emergência, Mark e Nair se afastaram para o canto oposto da sala, suas vozes mal acima de um sussurro. Se o que ela diz é preciso, precisamos transmitir essa informação ao Comando Central da Terra, insistiu Mark. Com a colônia em lockdown, há um relé de subespaço localizado no setor administrativo. Nier propôs que, se conseguíssemos acesso a ele, Krell estaria monitorando cada um de nossos movimentos. Mas mesmo se conseguíssemos enviar uma mensagem, quem nos levaria a sério sem nenhuma prova para apoiar nossas alegações? A expressão de Nair mudou para uma de profunda contemplação. A outra possibilidade, ele disse com a voz firme,
Meu povo opera um posto de comércio do outro lado da crista ocidental. Eles possuem equipamentos de comunicação que podem contornar os canais da colônia. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Suas pessoas. Mark levantou uma sobrancelha, a curiosidade despertada. Eu pensei que você trabalhava na clínica da colônia. Um sorriso sutil brincou nos lábios de Nier. Eu trabalho, mas também atuo como observador para o conclave Verdani. Temos observado de perto as operações de Krell há bastante tempo. Você é uma espiã, disse Mark, com um leve tom de surpresa na voz, embora ele já suspeitasse disso. Coletora de inteligência soa mais dignificado, ela respondeu, com um brilho brincalhão nos olhos. Isso te incomoda? Seus olhares se encontraram na suave luz azul, e Mark sentiu aquela faísca familiar entre eles, agora intensificada pelo espaço apertado do esconderijo. Não, ele respondeu de forma franca. Isso na verdade esclarece muita coisa, como o fato de você estar ciente dos códigos de sobreposição e da operação de Krell. Ela acenou com a cabeça em concordância. E isso também explica como eu reconheci as marcas reais luridianas. Minha missão era monitorar atividades criminosas que poderiam ameaçar a estabilidade regional. Eu nunca imaginei descobrir uma princesa perdida enquanto ela fez uma pausa para encontrar seu olhar. Um humano disposto a arriscar tudo para ajudá-la. A intensidade do olhar dela fez o coração de Mark disparar. Em seus olhos ele viu admiração, mas havia algo mais profundo, um anseio que ecoava seu próprio desejo crescente. Na minha cultura, Niara disse, com a voz baixando para quase um sussurro, temos uma crença profunda de que o verdadeiro caráter se revela em tempos de crise. Suas ações hoje revelaram muito, Mark Hayes. Ela se aproximou, a fragrância exótica e intoxicante de sua pele envolvendo seus sentidos. Sua mão se acomodou suavemente em seu peito, bem acima de seu coração acelerado. Verdani tinha um dom único. Ela podia sentir emoções através do toque. Seu coração fala tão claramente, ela explicou, mesmo quando suas palavras são hesitantes. Mark engoliu em seco, sentindo o peso de sua percepção. O que está dizendo? Mark perguntou com a curiosidade estampada no rosto. Está dizendo que você me quer. Ela respondeu com uma sinceridade desarmante, seu olhar firme. Assim como eu te quero. Antes que Mark pudesse encontrar as palavras para responder, um alarme distante cortou a quietude dos túneis, reverberando de forma ominosa. Ciri, que estava descansando em sua cama improvisada, despertou, seus sentidos instantaneamente aguçados. Eles estão vasculhando os níveis de manutenção, disse Mark, afastando-se relutantemente de Niara. Precisamos nos aventurar mais fundo no complexo de mineração. Enquanto reuniam seus escassos suprimentos, uma nova voz estalou pelo sistema de emergência, profunda, autoritária e inconfundivelmente dracônica. Atenção todos. Aqui é Drayden Krell falando. Temos uma situação séria em nossas mãos. Um fugitivo perigoso invadiu o complexo oriental. Ela é uma mulher Lyridian com vínculos conhecidos com atividades terroristas. Acompanhando-a estão 2 cúmplices. Estamos oferecendo uma recompensa de 10 Zézero créditos por qualquer informação que leve à captura deles, e uma generosa recompensa de 20.000 créditos pela apreensão segura da Lyridian viva. Fique atento e reporte qualquer avistamento imediatamente. Terrorista, sussurrou Ciri, com o rosto desprovido de cor. Eles distorcem tudo. Táticas dracônicas padrão, respondeu Niara sombriamente. Eles reescrevem a narrativa para se adequar à sua agenda. Enquanto isso, Mark se concentrou intensamente em um pequeno display esquemático, verificando os pontos de acesso ao túnel. Um elevador de manutenção nos aguarda, pronto para descer às profundezas dos níveis de mineração. Assim que chegarmos ao fundo, poderemos navegar pelos túneis de evacuação de emergência para acessar a crista ocidental. Essa rota nos levará diretamente ao posto avançado do meu povo, concluiu Niara. Pode ser que funcione. Enquanto se preparavam para partir, Niara estendeu a mão e segurou o braço de Mark, seu toque acendendo uma sensação de calor dentro dele, mesmo em meio ao perigo iminente. Esta conversa não acabou. Ela sussurrou, seus olhos âmbar brilhando com uma promessa que acelerou seu coração. Apenas um momento de atraso. Mark acenou com a cabeça, permitindo-se um pensamento fugaz sobre o que poderia ter acontecido se aquele alarme não tivesse soado. Mas ele rapidamente redirecionou seu foco para a missão deles. Eles tinham uma princesa para proteger, um aviso crucial a transmitir e uma colônia repleta de inimigos para superar. Pela primeira vez desde que essa provação começou,
Mark se viu segurando algo mais do que apenas a sobrevivência. Ele tinha um vislumbre de esperança para esperar uma vez que o perigo tivesse passado. Enquanto descia no elevador de manutenção, sentia como se estivesse afundando mais fundo no coração do complexo minerador, mas dentro dele despertava uma sensação de expectativa. As antigas engrenagens gemiam em protesto, despertando de meses de inatividade. Mark, Niara e Ciri estavam em silêncio tenso, com os olhos fixos no indicador de nível enquanto ele gradualmente descia. Nível 12, Mark sussurrou, justo quando o elevador tremeu e parou. Agora nos encontramos abaixo das operações principais de mineração. Esses túneis permaneceram dormentes por meses, suas portas rangendo ao se abrir para revelar um corredor mal iluminado esculpido diretamente do leito rochoso do planeta. Luzes de emergência piscavam, projetando sombras azuis assombrosas que dançavam pelas paredes rugosas, enquanto o ar estava pesado com uma fina camada de poeira mineral. Os túneis de evacuação estão localizados a 2 quilômetros a leste, explicou Mark, lançando um olhar para um pequeno mapa holográfico projetado de seu dispositivo de pulso. Assim que ele falou, um barulho metálico de batida ecoou de cima, interrompendo-o abruptamente. A mão de Niara se moveu instintivamente em direção ao seu blaster, pronta para o que quer que viesse a seguir. Drones caçadores, ela sussurrou, corvos empregando segurança automatizada. Acima deles, o poço do elevador ecoava com os sons inconfundíveis de asas mecânicas e feixes de escaneamento. Eles vão rastrear a última posição do elevador. Mark insistiu com urgência. Precisamos nos mover. Eles correram pelo corredor, com Mark liderando o caminho através do labirinto de túneis. O complexo de mineração havia sido construído em etapas ao longo das décadas, criando uma teia caótica de passagens que até mesmo mineradores experientes achavam confusas. Por uma vez, a falta de planejamento deles acabou sendo uma sorte. Depois de 20 minutos se contorcendo por túneis cada vez mais estreitos, eles de repente ouviram o som de vozes à frente. Uma mistura intrigante de dialetos alienígenas reverberando nas paredes de pedra. Mark levantou uma mão sinalizando por silêncio e eles avançaram com cautela. Ao contornarem uma curva no túnel, depararam-se com um acampamento improvisado. Uma dúzia de alienígenas de diversas espécies, Torgans, Vexilians e até alguns Draconides, estavam reunidos em torno de aquecedores portáteis, buscando calor na luz tênue. Vestidos com macacões de mineração esfarrapados, suas roupas mostravam os sinais de um trabalho incansável. Trabalhadores de turno, Niara sussurrou, mas Mark balançou a cabeça em desacordo. Não nesse nível, especialmente não durante o lockdown. Assim que eles contemplaram a retirada, um dos alienígenas, um Torgen envelhecido com um olho cibernético, avistou-os. Com um grito estrondoso, ele se lançou em direção a um laser de mineração, colocando o acampamento em um frenesi. Niara empurrou Ciri para trás instintivamente, levantando seu blaster com determinação. Enquanto isso, Mark pegou um pedaço de tubo do chão, pronto para se manter firme e protegê-las. Espere. Uma voz humana atravessou o caos enquanto um homem robusto com uma barba espessa avançava. Eu o reconheci. Ele era Reis da manutenção. Os alienígenas hesitaram, suas armas ainda levantadas, a incerteza piscando em seus olhos. Era Jorvik, Mark percebeu, um supervisor de equipe de perfuração com quem ele havia colaborado em várias ocasiões. O que é este lugar? Niara perguntou, sua curiosidade despertada. Refúgio, respondeu Jorvik, seu tom direto. É um santuário para aqueles de nós que já tivemos o suficiente da operação de Krell. Ele lançou um olhar cauteloso para Niara e Ciri, a suspeita piscando em seus olhos. Você parece estar correndo também. Mark interveio, sua voz firme e controlada. Precisamos nos dirigir para a crista ocidental, mas devemos fazer isso sem atrair a atenção dos homens de Krell. O Torgen com o olho cibernético se aproximou, sua lente artificial zumbindo enquanto se fixava em Ciri. Em um gesto surpreendente, ele se ajoelhou, inclinando a cabeça em um ato de respeito. Sangue real, ele resmungou, sua voz carregada de reverência. Um murmúrio de comentários percorreu os alienígenas reunidos, reconhecendo as marcas inconfundíveis da casa vexelar. Vários outros se ajoelharam ao lado dela, incluindo uma vexeliana que se aproximou de Ciri, seus olhos compostos brilhando com lágrimas. Pensamos que tudo estava perdido quando o Starlight Ascendant foi destruído, ela disse, sua voz tremendo. Minha irmã serviu naquele Vexel. Ciri avançou, sua presença nobre brilhando através de suas roupas esfarrapadas. Muitas boas almas foram perdidas, disse ela com a voz firme.
Estou aqui hoje para entregar um aviso crucial sobre os planos de ataque draconianos que se aproximam. Ataque! Jorvik exclamou com os olhos arregalados de alarme. Na colônia. Em mundos humanos no setor de Arcturus, você explicou com urgência. Precisamos chegar ao posto avançado Verdane além da crista para enviar um aviso. Os refugiados reunidos trocaram olhares preocupados, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Os túneis de evacuação haviam desmoronado durante os tremores do mês passado. Finalmente o Torgen falou. Estamos trabalhando em uma nova passagem. Ainda não está completo, mas pode te levar perto o suficiente. Mark não pôde deixar de perguntar. Por que você está nos ajudando? O rosto marcado pelo tempo de Jorvik se tornou sério. Alguns de nós ainda lembramos o verdadeiro significado de lutar contra a tirania. Este humano, ele gesticulou em direção a Mark, não apenas consertou nosso equipamento sem nos expor, mas também fez vista grossa quando pegamos suprimentos. Ele nos tratou com dignidade quando outros não o fariam. Mark ficou surpreso. Ele não tinha ideia de que seus pequenos atos de bondade tinham chamado a atenção de alguém, quanto mais sido lembrados. A passagem não é estável, alertou o Torgen. A seção final exige que você suba por um poço vertical. Isso é perigoso, ele disse, com a preocupação estampada no rosto. Nós vamos dar um jeito, Niara o assegurou, sua voz firme apesar do zumbido mecânico distante que ecoava pelos túneis. Drones caçadores, Jorvik alertou, seu tom sério. Eles estão vasculhando os níveis inferiores. Um dos draconitas interveio, surpreendendo Mark com sua disposição inesperada para ajudar. Podemos interferir nos sensores deles. Criar assinaturas de calor falsas para desviar a atenção deles, ordenou Jorvik. Nós vamos te dar um tempo. Enquanto os refugiados entravam em ação, reprogramando o equipamento de mineração para emitir sinais de engano, o Torgen guiou Mark, Niara e Ciri em direção a uma fenda estreita na parede do túnel. Siga por este caminho por 1 quilômetro, ele instruiu, gesticulando à frente. Você chegará ao nosso local de escavação. Além disso, ele deu de ombros, uma ponta de incerteza em seus olhos. O planeta decide se você vive ou morre. Obrigado, respondeu Ciri, sua voz cheia de genuína gratidão. O Torgen se curvou mais uma vez, reconhecendo sua apreciação. Para a casa de Vexelar, é uma verdadeira honra. O estreito caminho de pescadores mal acomodava os ombros de Mark, obrigando-o a navegar pelo áspero corredor de pedra de lado. Niara seguia de perto atrás dele, enquanto Ciri fechava a fila, garantindo que ninguém ficasse para trás. O espaço apertado frequentemente fazia com que o corpo de Niara roçasse contra o de Mark, cada toque enviando uma onda de consciência percorrendo-o, mesmo em meio à sua situação tensa. Depois do que pareceu horas navegando pelos confins sufocantes, o estreito corredor finalmente se abriu em uma câmara rudemente esculpida. Ferramentas de mineração estavam espalhadas, e luzes portáteis lançavam um brilho sobre um buraco irregular no teto, revelando o caminho à frente. Enquanto Mark estudava da abertura, ele estimou que o poço vertical exigiria cerca de 30 metros de escalada antes de finalmente se nivelar. Niara examinou a face da rocha, procurando por apoios para as mãos. Era uma escalada que era viável, mas exigente, especialmente para Ciri, dada sua condição atual. À medida que as Ciri se aproximavam do poço, ela o estudou atentamente, com uma expressão pensativa e concentrada. Posso ajudar, disse suavemente. Minhas habilidades vão muito além do mero combate, declarou com confiança. Antes que alguém pudesse responder, pequenos objetos pela câmara, ferramentas, luzes, até mesmo seixos, começaram a levitar graciosamente no ar. Você vê, a telecinese não se limita apenas a manipular objetos externos. Ela continuou. Eu também posso usá-la em mim mesma, o que me permite diminuir meu peso. Isso poderia nos ajudar a todos em nossa ascensão. Isso definitivamente ajudaria, Mark reconheceu, mais uma vez impressionado com a engenhosidade da jovem princesa. Enquanto se preparavam para a escalada, guardando cuidadosamente seus pertences limitados, Niara aproveitou um momento para puxar Mark para o lado. Antes de embarcarmos nesta jornada, ela disse suavemente, há algo importante que você precisa saber. Seus olhos âmbar se fixaram nos dele com uma intensidade que acelerou seu pulso. No meu mundo, acreditamos que os momentos mais preciosos da vida muitas vezes surgem logo antes de seus maiores desafios. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas, e então continuou, explicando que é por isso que os guerreiros Verdane frequentemente forjam conexões profundas com aqueles com quem lutam ao lado. Mark compreendeu seu significado imediatamente,
e a atmosfera ao redor deles estalava com uma energia inegável. É por isso que você tem me olhado assim desde que nos conhecemos? Ele perguntou, sua voz saindo mais áspera do que ele pretendia. Um sorriso dançava em seus lábios esmeralda, insinuando um segredo compartilhado. Você não podia deixar de notar sua mão repousando suavemente em seu peito mais uma vez, mas desta vez carregava uma intenção mais profunda. No meu mundo, compartilhamos emoções através do toque, mas com os humanos a experiência é distinta, mais intensa. Sempre fui intrigado por esse contraste. Mark gentilmente colocou a mão sobre a dela. E se conseguirmos passar por essa escalada, o que vem a seguir? Ele perguntou, sua curiosidade despertada. Então descobrimos quão compatíveis nossas espécies realmente são. Ela respondeu, suas palavras soando com uma ousadia que acendeu uma onda de calor dentro dele. Um suave toque de sino da Ciri quebrou o silêncio, lembrando-os de que não estavam sozinhos. A princesa, com as bochechas tingidas de um delicado rubor azul, desviou o olhar educadamente. Com um toque de constrangimento, ela explicou que Leridian também podia sentir energias emocionais. Embora não tão vividamente quanto Verdane, Niara soltou uma risada, um som melódico que aliviou a tensão na câmara. Minhas desculpas, Sua Alteza. Os homens humanos tendem a ter esse efeito sobre mim. Apenas este homem humano, espero, respondeu Mark, provocando um sorriso brincalhão de Niara. O momento de conexão deles foi abruptamente interrompido por uma explosão distante que fez a poeira cair das paredes da câmara. Encontramos o campo de refugiados, disse Mark com um semblante sombrio. Precisamos nos mover. Agora. Ciri deu um passo à frente com uma expressão resoluta. Eu irei primeiro. Minhas habilidades ajudarão a garantir o caminho. Enquanto ela começava sua ascensão, pequenos objetos giravam ao seu redor como uma nuvem protetora, alguns se enfiando em fendas para formar apoios de mão mais seguros. Apesar de sua lesão, seus movimentos eram fluidos e elegantes, cada passo dado com intenção e precisão. Enquanto observavam, Niara falou suavemente, revelando a verdade sobre sua criação. Desde jovem, ela havia sido treinada pelos guardas reais, uma tradição entre a realeza leridiana. Esse treinamento intenso e muitas vezes exaustivo foi projetado para aprimorar suas habilidades, empurrando-os até seus limites. O que ela teve que suportar destruiria o espírito da maioria dos seres. No entanto, Mark notou que ela ainda irradiava compaixão, chegando a parar um momento para agradecer a um estranho por um sanduíche. A expressão de Niara suavizou-se ao pensar nisso. Talvez essa fosse a razão pela qual ela sentia uma conexão com você. Ambos conseguem ver a pessoa além de suas circunstâncias. Enquanto Ciri subia cerca de 10 metros na parede de rocha, ela gritou para baixo para tranquilizar os outros de que o caminho estava seguro. A seguir foi Niara, seu corpo ágil se movendo sem esforço enquanto ela subia a encosta. Mark a seguiu de perto, ciente da vista deslumbrante acima dele. Apesar de seus melhores esforços, ele achou desafiador manter o foco na escalada em vez de nas movimentações graciosas de Niara. À medida que Mark subia mais alto, o poço de repente se estreitou, criando um espaço apertado. Rochas soltas se moveram sob sua mão, e ele sentiu a sensação desconfortável de escorregar. Justo quando estava prestes a perder a pegada, uma força invisível o estabilizou. Era a telecinese de Ciri, oferecendo a quantidade exata de apoio para mantê-lo equilibrado e seguro. Obrigado, ele gritou enquanto subia. Os humanos são mais pesados do que parecem, veio a resposta esforçada de Ciri. É tudo músculo, brincou Mark, ajustando sua pegada e subindo com mais cautela. Acima dele, Niara riu. Estou ansiosa para verificar essa afirmação pessoalmente. A flerte, mesmo em meio às suas circunstâncias perigosas, acendeu uma onda de energia dentro de Mark. Eles não estavam apenas apostando suas próprias vidas. Estavam colocando tudo em jogo por milhões de almas desavisadas no setor Arcturus. No entanto, em meio à turbulência, eles descobriram momentos efêmeros de conexão e até mesmo alegria. Se essa não era a maior força da humanidade, ele não conseguia imaginar qual seria. Quando o sol surgiu sobre a cordilheira ocidental, banhou a paisagem desolada em tons quentes de âmbar e ouro. Mark, Niara e Ciri emergiram da saída do túnel, seus corpos cansados, mas seus espíritos elevados. O poço vertical havia se transformado em um longo corredor horizontal, levando-os, por fim, a um platô escondido que oferecia uma vista deslumbrante da colônia mineradora abaixo. Niara fez um gesto em direção a um conjunto de estruturas elegantes empoleiradas na encosta da montanha, cuja arquitetura orgânica se destacava em forte contraste com os edifícios utilitários da nova mina abaixo.
Mark protegeu os olhos do sol nascente enquanto contemplava a vista do posto avançado Verdane. Ele parecia sereno, talvez até mesmo excessivamente sereno. Meu povo valoriza a harmonia, explicou Niara. Mas estamos longe de sermos indefesos. A base avançada está equipada com sistemas de proteção e armamento. Estaremos seguros lá. Enquanto atravessavam o platô, Ciri sentiu sua força crescendo a cada passo. A jovem princesa havia se transformado em uma figura de confiança inegável desde sua ousada fuga. A cada hora que passava, seu comportamento real tornava-se cada vez mais evidente. A menina assustada que antes buscava restos havia, diante dos olhos de Mark, se transformado em algo verdadeiramente extraordinário. Um sobrevivente, um líder, um verdadeiro Royal. À medida que se aproximavam do posto avançado, uma porta oculta deslizou suavemente para abrir em que antes parecia ser uma rocha sólida. De dentro, guardas do Verdane emergiram, sua pele esmeralda refletindo a de Niara, mas adornada com padrões intrincados que Mark supôs indicar seu posto ou função. Observadora Niara, disse ela, fazendo uma reverência formal. Recebemos seu sinal de emergência. A situação é crítica. A voz de Niara estava firme, mas urgente. Precisamos de acesso imediato ao relé de subespaço. Ela fez um gesto para seus companheiros. Esta é a princesa Siriana Vexelar, do Alto Conselho Luridiano, e Mark Hayes, um aliado humano. Os olhos do guarda se arregalaram ao ouvir o título de Ciri, mas ele rapidamente recuperou a compostura, guiando o trio para dentro com movimentos ágeis e experientes. Ao entrarem no posto avançado, foram recebidos por uma impressionante exibição de engenharia alienígena, onde curvas fluidas substituíam ângulos agudos, e materiais vivos tomavam o lugar do metal e do plástico frios. Uma suave luz ambiente irradiava das próprias paredes, preenchendo o ar com uma doce e revigorante fragrância. Com uma graça confiante, Niara os guiou por corredores que pareciam mudar sutilmente à medida que se moviam, como se o próprio edifício estivesse vivo e sintonizado com a sua presença. Eles chegaram a um movimentado centro de comunicação, onde uma equipe de técnicos Verdane estava diligentemente posicionada em estações de trabalho, feitas do que parecia ser cristal vivo. Niara não perdeu tempo. Ela rapidamente transmitiu a urgência de sua situação, e os técnicos entraram em ação, rapidamente configurando uma transmissão prioritária para o Comando Central da Terra. Precisaremos verificar sua identidade, informou um dos técnicos a Ciri, assim como qualquer evidência dos planos de ataque. Sem hesitar, Ciri avançou. Eu carregava o marcador genético real da Casa Vexelar, e ela colocou sua palma firmemente contra a superfície de escaneamento. Esses dados foram extraídos pelo meu pai dos sistemas dracônidas pouco antes de eles obliterarem nossa nave. O scanner emitia um suave zumbido enquanto processava as informações, que estavam de alguma forma incorporadas nas próprias células da Ciri. A realeza leridiana possui a habilidade única de armazenar dados biologicamente, explicou Niara, respondendo à pergunta que pairava não dita na mente de Mark. É exatamente por isso que ela tinha um valor imenso para Krell, mesmo que ele não compreendesse totalmente a profundidade do que ela possuía. O técnico-chefe levantou o olhar de sua estação de trabalho, seu rosto marcado pela seriedade. Os dados confirmam, ele afirmou. As frotas de batalha Draconide estão prontas para lançar um ataque a 3 mundos coloniais humanos no setor de Arcturus, e eles atacarão dentro de 6 dias padrão. Atualmente, estamos transmitindo esta informação urgente para o centro da Terra. Uma onda de alívio tomou conta de Mark enquanto ele processava a gravidade da situação. Eles haviam conseguido. O aviso chegaria à Terra bem a tempo de preparar uma defesa. No entanto, seu momento de triunfo foi efêmero. De repente, alarmes soaram por todo o posto avançado. Um guarda relatou: vários veículos estão se aproximando da colônia e pessoal armado foi detectado. Na tela de exibição, um comboio de transportes de mineração atravessava o platô. Cada veículo repleto de mercenários de Krell. Como eles nos encontraram tão rapidamente? Mark exigiu, sua voz carregada de urgência. O técnico ajustou rapidamente o scanner em busca de respostas. Um dispositivo de rastreamento estava embutido na princesa. Ciri instintivamente colocou a mão em seu lado, onde a ferida pulsava. A arma de energia, ela percebeu, não foi projetada apenas para infligir dor. Eles te marcaram, Niara confirmou, seu tom pesado com uma compreensão sombria. A técnica padrão para caçar draconídeos estava em ação. O guarda principal assegurou a todos com confiança que as defesas do posto avançado os manteriam afastados.
No entanto, ele acrescentou com um toque de urgência, mas não por muito tempo. Precisamos de extração. Um técnico interveio. A Nearest Verdani Vessel está a 3 horas de distância. Mark concentrou-se intensamente na exibição tática, sabendo que eles iriam romper as defesas externas muito antes do prazo. De repente, um novo alerta soou, e as telas mudaram para revelar uma figura que ele reconhecia muito bem. O próprio Dryden Krell, saindo confiantemente do transporte principal. O senhor do crime draconiano se destacava, mesmo na pequena tela. Sua pele escamosa brilhava como metal à luz da manhã, e seus olhos eram frios e reptilianos, enviando um calafrio pela espinha de quem ousasse olhar. Renda a princesa Luridiana. A voz de Krell trovejou através do sistema de comunicação do posto avançado, ressoando com uma autoridade ameaçadora. Se você recusar, nós vamos obliterar esta instalação e todos dentro dela. A transmissão para a Terra? Mark perguntou com urgência. Foi enviada e confirmada, confirmou o técnico. Mas eles estão bloqueando todas as comunicações futuras. Niara se virou para Ciri com uma expressão séria. Sua Alteza, precisamos remover aquele rastreador. Não há tempo para cirurgia, anunciou o guarda principal com urgência. Eles estão acionando cargas de violação nas portas externas. Nesse momento, a mente de Mark entrou em ação, aproveitando anos de experiência enfrentando desafios mecânicos sob pressão. O rastreador transmite em uma frequência específica, não é? Ele perguntou com os pensamentos acelerados. Se pudéssemos replicar o sinal em outro local, poderíamos criar um engodo. Os olhos de Niara brilhavam de empolgação. Era uma ideia brilhante. Com um senso de urgência, Mark colaborou com os técnicos Verdani, reprogramando rapidamente um nó de comunicação para imitar o sinal do rastreador. Enquanto Niara preparava Ciri para os próximos passos, ela ofereceu um aviso gentil. Isso vai doer, disse suavemente, aplicando um anestésico local no lado da princesa. Mas precisamos remover o rastreador para garantir que eles não consigam encontrá-la novamente. Ciri acenou com determinação. Faça o que você precisa, ela incentivou. Enquanto Niara realizava habilidosamente o procedimento intrincado, Mark se concentrou em completar o engodo. Tudo pronto, ele declarou. Assim que ativarmos isso, irá gerar um sinal duplicado a meio quilômetro a leste. O plano era desviar as forças de Krell apenas o suficiente para que a equipe de extração pudesse nos alcançar. De repente, uma explosão sacudiu o posto avançado, quando a primeira carga de rompimento detonou contra as defesas externas. Eles romperam a primeira barreira, gritou um guarda com urgência na voz. Niara cuidadosamente extraiu o pequeno dispositivo de rastreamento da ferida de Ciri, suas mãos firmes e focadas. Consegui, disse ela, alívio tomando conta dela. Mark pegou o rastreador dela, seus olhos se estreitando enquanto ele examinava a tecnologia draconiana com uma mistura de curiosidade profissional e urgência, mesmo diante de suas circunstâncias difíceis. Coisa desagradável, ele murmurou, ativando o engodo com um movimento rápido. No display tático, eles observaram com grande interesse enquanto a maioria das forças de Krell mudava abruptamente de direção, indo em direção ao sinal enganoso. No entanto, Krell, acompanhado por um grupo seleto de seus melhores lutadores, permaneceu firme em seu avanço em direção ao posto avançado. O guarda principal percebeu que não estava sendo enganado. Mark acenou com a cabeça em concordância, reconhecendo a situação. É verdade, mas conseguimos reduzir suas fileiras. Agora é hora de lutar. Enquanto se preparavam para a iminente confrontação, os guardas Verdani rapidamente assumiram posições defensivas. Enquanto isso, Mark, Niara e Ciri voltaram para a câmara interna segura do posto avançado, preparando-se para a batalha que estava por vir. Através do sistema de vigilância, eles observaram enquanto as forças de Krell rompiam a segunda barreira. 2 horas até a extração, anunciou um técnico, sua voz firme apesar da tensão no ar. Niara apertou o punho de seu blaster, determinação estampada em seu rosto. Precisamos segurá-los até lá, declarou, preparando-se para o desafio à frente. Mark não conseguia desviar o olhar dela. A feroz e bela mulher alienígena que havia arriscado tudo por uma princesa e uma missão ousada. Em meio ao perigo iminente, ele foi dominado pela realização de como sua vida havia se transformado drasticamente em apenas 2 curtos dias. Tudo começando com o simples ato de oferecer um sanduíche a uma garota faminta. O quê? Niara perguntou, captando seu olhar intenso. Se conseguirmos passar por isso... Mark respondeu suavemente. Eu quero mais do que apenas uma noite para descobrir o que existe entre nós.
Um sorriso dançou em seus lábios esmeralda. Humanos, sempre tramando um futuro, mesmo quando as chances pareciam insuperáveis. Ela se aproximou, seus olhos âmbar ardendo com intensidade. Mas sim, se conseguirmos passar por isso, eu quero isso também. Assim que o momento deles se intensificou, Ciri limpou a garganta, quebrando o feitiço. Talvez devêssemos nos concentrar primeiro na parte de sobreviver. A princesa havia vestido trajes Verdani, uma vestimenta fluida que destacava lindamente sua presença régia. Com suas feridas tratadas e seu cabelo prateado azulado elegantemente estilizado, ela irradiava a essência da realeza. Sua alteza, sábia além de seus anos, Niara reconheceu com um aceno respeitoso. Nesse momento, outra explosão reverberou pela câmara. Nas telas, eles assistiram enquanto Krell liderava o ataque final às defesas internas. De repente, Mark teve um lampejo de inspiração. "Eu tenho uma ideia", anunciou ele com a voz tingida de empolgação, mas é arriscado. Ele rapidamente expôs seu plano, e enquanto falava, os olhos de Niara se arregalaram de surpresa. No entanto, após um momento de hesitação, ela acenou com a cabeça em concordância, pronta para enfrentar o desafio. Ciri ouviu atentamente antes de oferecer sua própria sugestão, uma que deixou tanto Mark quanto Niara a olhando com espanto. "Isso é incrivelmente arriscado", Niara avisou. "Mas eu não sou mais a garota assustada que costumava procurar restos." Ciri respondeu com uma graça calma, mas resoluta. "Eu sou a princesa Ciriana Veshalar, e me recuso a me encolher enquanto outros lutam minhas batalhas." Nesse momento, a última barreira desmoronou. Alarmes irromperam por toda a base, enquanto Krell e seus mercenários invadiam pela entrada principal. 1 hora até a extração, o técnico relatou tensamente. "Isso nos dá apenas 1 hora para terminar isso." Mark respondeu pegando uma arma de energia Verdani. "Vamos lá!" Os 3 tomaram suas posições, preparando-se para executar seu plano desesperado. Enquanto as forças de Krell varriam o posto avançado em busca deles, Mark segurou a mão de Niara uma última vez. Por sorte, ele sussurrou, puxando-a para um beijo breve, mas apaixonado. Quando finalmente se afastaram, os olhos âmbar dela brilhavam com um fogo interior, irradiando determinação e força. "Humanos", ela comentou, com uma mistura de exasperação e afeto na voz, "são sempre tão dramáticos." "Você ama isso", ele retrucou, embora um leve toque de incerteza pairasse sob sua bravata. O sorriso dela dizia muito, confirmando suas palavras sem a necessidade de mais explicações. E então, o momento havia chegado. Assim que Krell entrou na câmara central, flanqueado por seus guardas, eles ativaram sua armadilha. O que se seguiu foi um verdadeiro caos. Armas de energia brilharam, enquanto uma torrente de poderes telecinéticos fez objetos voarem com uma precisão devastadora. Niara se movia com uma graça letal entre os mercenários. Cada movimento seu era uma dança de precisão e propósito. No centro do caos estava Mark, utilizando sua expertise mecânica para voltar os sistemas do posto avançado contra as forças invasoras. No confronto culminante, Krell tinha Ciri encurralada, sua mão escamosa se estendendo de forma ameaçadora em direção ao seu pescoço. Justo quando seu aperto parecia inevitável, uma força invisível interveio, parando-o em seu caminho. A jovem princesa permaneceu resoluta, seu poder telecinético mantendo o Draconite muito maior congelado no lugar. "Você não é nada", Krell zombou, sua voz transbordando desprezo. Uma refugiada, uma catadora, se alimentando de restos. Com uma compostura inabalável, ela encontrou seu olhar. "Eu sou a princesa Ciriana Veshalar", declarou ela, sua voz firme e forte. "E você ameaçou meus amigos." Com um movimento aparentemente sem esforço, ela lançou o chefe do crime pelo salão e o jogou em um campo de estase que Mark havia habilmente configurado, usando os sistemas de segurança do posto avançado. Krell ficou suspenso no ar, congelado e impotente. Ao testemunhar a captura de seu líder, os mercenários restantes rapidamente perceberam a futilidade da resistência e se renderam sem hesitação. Enquanto os guardas Verdani asseguravam os prisioneiros, Mark, Niara e Ciri se reuniram na câmara central, cansados, mas triunfantes. Um técnico se aproximou deles com uma atualização. A equipe de extração chegaria em apenas 20 minutos. O Comando Central da Terra emitiu sua mais alta comendação. As colônias humanas em Arcturus foram alertadas e agora estão preparando suas defesas. "Nós conseguimos!" exclamou Mark, ainda em estado de descrença. "Você conseguiu!" Ciri o corrigiu gentilmente. "Você viu uma princesa onde outros só viam um mendigo. Você me ofereceu comida quando eu estava faminta e acendeu uma centelha de esperança quando eu não tinha nenhuma."
Ela gentilmente pegou a mão dele com a dela, pequena e azul. Na minha cultura, temos um ditado: os atos mais profundos de bondade são aqueles dados livremente, sem nenhuma expectativa de recompensa. Eu acabei de te dar um sanduíche, disse Mark com um toque de modéstia, e ao fazer isso, eu salvei milhões de vidas. Niara interveio, envolvendo o braço em torno da cintura dele. A clássica subestimação humana. Nesse momento, a equipe de extração chegou na hora certa, uma elegante nave Verdane pronta para transportar Ciri para a Terra em busca de asilo formal e reconhecimento diplomático. Enquanto se preparavam para embarcar, Niara aproveitou um momento para puxar Mark para o lado. Eu pedi uma reatribuição, ela revelou com a voz baixa e determinada. Vou servir como a ligação Verdane com a Terra Central. O sorriso de Mark se alargou, uma centelha de intriga iluminando seus olhos. Isso é bastante conveniente, ele respondeu, sua curiosidade despertada. Niara continuou, seus dedos traçando suavemente a linha de sua mandíbula. Meu povo está muito interessado em estudar a compaixão humana. Eu me ofereci como voluntário para um projeto de pesquisa pessoal e aprofundado. Quão extenso? Ele perguntou, seu coração acelerando com o toque suave dela. Anos, talvez, ela murmurou, inclinando-se mais perto. Se meu sujeito estiver disposto, ele pensou, enquanto a puxava para seus braços. Seus corpos se entrelaçavam perfeitamente. Uma bela harmonia apesar de seus passados contrastantes. Da entrada da embarcação, Ciri os observava com um sorriso, sentindo uma sensação de calor. A menina assustada, que antes buscava restos como um animal de rua, havia desaparecido, substituída por alguém novo e vibrante. No lugar dela, estava uma princesa, pronta para reivindicar seu legado e forjar novas alianças, começando pelos extraordinários humanos que reconheceram seu verdadeiro valor quando ninguém mais o fez. À medida que a nave subia, levando-os para longe do familiar e em direção a um futuro promissor, Mark segurou Niara perto de si, maravilhado com como um simples ato de bondade havia transformado tudo. Ele frequentemente refletia que as maiores aventuras muitas vezes começam com os menores gestos, e às vezes um humilde sanduíche pode salvar a galáxia.